quer falar sobre ele aí. Então, é um conteúdo que ele é um pouquinho extenso, mas não é difícil, ok? Então, dá para a gente compreender muito bem aí as questões. O termo histologia animal quer dizer tecidos. Histo quer dizer tecido, tá? Lá no segundo ano, vocês vão ver histologia animal. Então, o segundo ano, por exemplo, na aula de amanhã, já vai começar histologia vegetal. Então, de hoje, nós vamos aí estudar histologia animal. Obviamente, compreende também os seres humanos, tá? Vamos lá. Bom, é um ramo da biologia que estuda os tecidos. Então, histotecidologia estudo. Tecidos são conjuntos de células diferenciadas e adaptadas a uma determinada função em animais. Então, nós temos aí do grau de complexidade, né, de todos os seres vivos, nós temos aí, se pegar a parte química, né, eu tenho um átomo, eu vou ter a molécula, moléculas se reúnem e formam células, formam organelas, né, as moléculas formam organelas, depois formarão a célula, células formam tecidos, tecidos formarão órgãos, órgãos formarão sistemas, sistema o organismo como um todo. Então, tem a parte química, a parte biológica e depois a parte ecológica, que aí vem população, comunidade, ecossistema e biosfera, certo? Então, hoje a gente vai falar de tecido. Então, tecido epitelial, que é o primeiro tecido que eu passei um vídeo para vocês na aula passada, tá? Então, quais são as características ligadas ao tecido epitelial? Também chamado de epitélio, tá? Tanto faz. Então, alguns livros vocês vão ver epitélio, outros livros vocês vão ver tecido epitelial, mas é a mesma coisa. O que a gente tem que ter em mente são as características desse tecido. Então, aí, células justapostas. Vixe, Wendel, você me xingou todo. Que diabo é justapostas? Células justapostas quer dizer células bem unidas umas às outras, tá? Sem deixar quase ou nenhum espaço entre as células. E isso tem um fundamento. Tem um fundamento porque, como boa parte do tecido epitelial é um tecido de revestimento, ele vai revestir tanto cavidade externa quanto cavidade interna, as células têm que ser bem unidas umas às outras, para impedir aí que partículas estranhas, como vírus, bactérias, penetrem no nosso organismo. Então, por isso que as células aí são justapostas, tá? Pouca ou nenhuma substância intercelular, no termo inter quer dizer entre células. Tecido avascular quer dizer que no tecido epitelial não existe vascularização, certo? Então não tem vasos sanguíneos. Nutrição, tecido conjuntivo. Aí vem a pergunta, se o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos, como é que ele é nutrido? Como é que é a substância? Como é que chega oxigênio? Como é que chega alimento para ele se manter lá? Aí os tecidos abaixo que vão fazer essa nutrição, tá? Então, quando a gente tem um corte, por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês aí, vocês passarem, sei lá, em uma parede ou caiu, mas assim, você não se ralou muito, ralou bem superficialmente. Aí a pele aqui fica bem branca, soltando um líquido transparente, certo? Então ali você tirou o tecido epitelial. Tá? Então ali não tem nervo, não tem tipo de vascularização nenhuma, por isso que não sangra, certo? Então, os vasos sanguíneos só vão ser observados nos tecidos abaixo. Então, quando você tem uma reposição disso, quer dizer que a célula está se multiplicando, como nós já vimos em mitose, tá? Para repor essa parte que foi perdida, ok? Então, membrana basal, glicoproteico, formado de glicose proteica, separa o tecido epitelial do conjuntivo. Então, na verdade, seria aí uma interseção entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. De onde origina esse tecido epitelial? Da ectoderme, endoderme e mesoderme, ou seja, dos 3 folhetos embrionários que nós já vimos, né, na aula passada. Então, qual a função desses 3 folhetos embrionários ou germinativos? Formar os órgãos, tecidos e órgãos, tá? Essa é a função deles. Bom, os tipos básicos de tecido epitelial, nós iremos estudar esses dois aí, tá? Que é o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular, onde estão as glândulas, tá? A gente vai ver lá que são 3 tipos de glândulas. Então, a gente vai ver primeiro aí o tecido epitelial de revestimento. Então, função, obviamente, é revestir. Só que, gente, pelo amor de Deus, esse revestimento não é só externo, é o revestimento de tudo, principalmente interno. Então, se eu dar só um exemplo aí, por exemplo,
Quando nós nos alimentamos, né? Comeu agora meio-dia, e aí esse alimento vai lá para o estômago, tá? O estômago, ele é extremamente ácido, tá? O pH dele lá gira em torno de 2, certo? Isso quer dizer que se você colocar lá a mão lá, corrói até os ossos, certo? O osso da sua mão vai corroer, certo? Então é bem ácido. Aí quando você sabe disso, você fala assim, pô, peraí, se o estômago é bastante ácido, por que ele não corrói o estômago? Aí é que justamente vem o tecido epitelial de revestimento. Então tem um tipo de tecido lá que vai revestir o estômago e impedir que ele se corroa. Sendo que em alguns casos acontece isso, né? Acontece pessoa que tem gastrite, vai ter úlcera e assim por diante. Na maioria das vezes é justamente pela corrosão ou pelo aumento da acidez nesse local, tá? Então tem que ter muito cuidado. Lá no início do ano, eu falei para vocês que uma das causas da gastrite, por exemplo, é comer em horários inadequados, tá? Comer muito, ou seja, em quantidade, não em qualidade, tá? E você deixar de comer também. Porque a partir do momento que você acorda de manhã, não come nada, seu suco gástrico está sendo liberado no estômago e ele vai corroendo aos poucos ali, certo? Então, por isso que a função do suco gástrico é corroer a comida. Mas se você não coloca comida naquele estômago, ele acaba corroendo as paredes. Aí começa com a simples gastrite, que é um ferimentozinho, tá? E aí vai se prorrogando e é um problema depois. Por isso que eu digo assim, não é que você já acorde de manhã, vai tomar café da manhã. Quando eu falo café da manhã, o correto não é nem falar café da manhã, o correto é falar de jejum, tá? Você comer alguma coisa, tá? Você comer pão, você pode comer uma fruta, fazer uma vitamina, não sei. Eu, por exemplo, estou deixando de comer pão, tá? Aos poucos estou deixando de comer pão. E aí eu tomo um suco, faço uma salada de fruta, algo desse tipo, que é uma coisa mais leve, mas eu não deixo de me alimentar de forma alguma, certo? E aí nós temos a pele, tá? Pele não é tecido, tá? Então a pele não é tecido, tá? Só que a pele é um revestimento externo composta por 3 camadas de tecido. Epiderme, que é essa camada mais superficial, tá? É formado por células mortas, certo? Então, toda essa parte externa da gente aqui é morto. Cabelo, unhas, é tudo morto. Porque cabelo e unha é um anexo da epiderme, ou seja, é digamos assim, faz parte da epiderme, tá? Nós temos abaixo o tecido caderme, que já é vascularizado, e embaixo a hipoderme, que é uma camada mais gordurosa, tá? Que vai nos proteger contra choques mecânicos, enfim. Então, esses 3 tecidos aí vão compor a pele, que é órgão. Por sinal, o maior órgão do corpo humano, tá? O maior órgão interno é o fígado, certo? Nós temos a mucosa, revestimento interno com abertura para o meio externo, tá? Então, exemplo, é mucosa bucal, anal, vaginal, tá? Nasal. Então, nós chamamos de mucosa. Serosa, revestimento interno em contato com, sem contato com o meio externo. Então, pleura. Pleura é uma serosa que vai revestir o pulmão, tá? Os pulmões, na verdade. Peritônio, cavidade abdominal e pericárdio, coração, tá? Que vai revestir aí o coração. Então, são revestimentos aí de órgãos internos, tá? Então, função no geral é revestir, certo? Vamos lá. Então, aqui nós temos a pele. Então, a pele, a camada da epiderme é bem fininha, tá? Então, nós temos depois a derme, que tem terminações nervosas, que é essa parte aqui altamente vascularizada. E aqui embaixo nós temos a hipoderme, que é uma parte gordurosa, tecido adiposo, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E aqui, no caso de vocês, ainda sai o folículo. No meu caso, isso aqui já entupiu, não tem mais não, tá? Já fui, certo? Obviamente, na questão de calvície, no meu caso é genético, tá? Mas tem gente que tem calvície aí por entupimento desses folículos, enfim, uma série de coisas. Então, aqui tá a pele, que é órgão, certo? Na pele, nós temos aí alguns receptores na pele, tá? Receptores chamados de Krause, que ele vai detectar frio, tá? De Ruffini, calor, Merkel, tato e pressão, Vater-Passini também de pressão, Meissner de tato e exterminações livres, principalmente de dor, tá? Obviamente, eu não vou ver isso na epiderme, eu vou ver isso da derme em diante, tá? Como eu disse, a gente vai ter esses receptores aqui que vão
justamente, na verdade, receber esses estímulos e enviar aí para o sistema nervoso central, tá? Tipos de tecido epitelial. Então, o revestimento recobre a superfície externa do corpo e o interior de órgãos cavitários. Então, pode ser simples, uma camada de células, então endotélio, os vasos sanguíneos, epitélio intestinal com microvilosidades, vocês vão ver isso no segundo ano, tá? Epitélio dos tubos renais, com invaginações, estratificados, mais de uma camada de célula, como é a epiderme da gente, e pseudoestratificados, uma camada de célula de diferentes alturas. Então, na verdade, quando se fala pseudo aqui, é falso, é um falso estratificado. Então, quando a gente vê uma figura, a gente pensa que são várias camadas de célula, né? Mas não é, na verdade, são células irregulares que parecem ter várias camadas, mas não tem, certo? Então, aqui, ó, relacionado ao epitélio, ele pode ser plano, tá? Cúbico, células cúbicas, né? Aqui, cilíndricas e ciliadas, tem cílios em cima, epitélio com células, aqui pode ser glandular, e epitélio plano estratificado, ou seja, você vê várias camadas aqui de células, ó. Tá? Aqui no caso, pavimentoso simples, como se fosse pavimentado, você só vê uma camada, tá vendo? Uma camada só, pavimentoso estratificado, várias camadas de célula, cúbico, simples, só uma camada, de transição, que pode ser cúbico estratificado também, prismático, né, o cilíndrico pseudo-estratificado. Note aqui ó, que você vê essa célula aqui ó, com um tamanho menor e essa com maior, tá vendo? Mas você não vê duas camadas, você vê células irregulares, tá? Por isso se chama pseudo. Parece ser assim, tá? Mas não é. São células de diferentes tamanhos, tá? Irregulares. Bom, e aí vem um tecido glandular, tá? Glandular vem de glândulas. Então, a função é secretar, tá? Secretar substâncias. Origem, tecido epitelial de revestimento. 3 tipos de glândulas, chamadas glândulas endócrinas. O termo endo é que vai produzir hormônio, exclusivamente hormônio, tá? As exócrinas vão produzir substâncias que serão lançadas para fora de cavidades. Para fora de cavidades, não necessariamente é para fora do nosso corpo, tá? Então, no caso das glândulas endócrinas, o hormônio é lançado direto na corrente sanguínea, certo? Você só vai ver hormônio no sangue. E, obviamente, nos órgãos que vão receber esse hormônio. As exócrinas pode ser para dentro de cavidades, mas que não sejam os vasos sanguíneos, ou para fora do corpo mesmo, tá? E glândula anfícrina também pode ser chamada de mista. Ela faz as duas porções. E a gente vai ver alguma, aí no caso aí, o pâncreas, tá? Vamos lá. As exócrinas eliminam secreções para fora do corpo, para o interior do tubo digestório, através de dutos. Então, ó, glândula sudorípara, que produz o suor, tá? Então, o suor, ele regula a nossa temperatura. Então, falamos isso lá quando vimos água, lá no início do ano, tá? Ainda quando nós estávamos presenciais ainda. Salivares, que são 3, tá? As glândulas salivares são 3, aqui chamada parótidas, que estão abaixo do canal auditivo, tá? Submandibulares e sublinguais, são 3. Todas elas irão exercer a mesma função, que é produzir saliva. Sebáceas, que vai liberar um líquido que vai, na verdade, lubrificar os pelos, tá? Gástricas, que vai liberar o suco gástrico, e entéricas, que vai liberar o suco entérico lá nos intestinos, tá? Na verdade, nos intestinos não, no intestino delgado, certo? Então, por exemplo, lá, gástrica vai liberar uma pepsina, que é uma enzima que vai degradar proteínas, tá? As endócrinas eliminam suas secreções, os hormônios, diretamente ó, no sangue. Então, hipófise é uma glândula que vai liberar, aí, por exemplo, o hormônio do crescimento, tá? Tireoide, que vai produzir os hormônios tireotróficos. As paratireoides, que produz um hormônio que vai regular a taxa de cálcio, tá? Suprarrenais, ou adrenal, que produz adrenalina, por exemplo. Então, são glândulas que produzem exclusivamente hormônios. E anfícrina, também chamada de mistas, eliminam secreções exócrinas e endócrinas, ou seja, faz as duas coisas, tá? Claro que não e, obviamente, ao mesmo tempo.
o pâncreas, por exemplo. Então, o pâncreas, na sua porção exócrina, libera o suco pancreático no intestino delgado, tá? Então, ele vai agir aí no sistema digestório. Já a insulina e o glucagon, que são outros dois hormônios, ele vai agir como hormônios, são hormônios os dois, né? Insulina e glucagon, são hormônios que vão auxiliar no equilíbrio da taxa de açúcar no sangue, tá? Na glicemia, certo? Então, no caso do pâncreas, é uma glândula mista ou anfícrina, certo? Então, aí tá nosso tecido epitelial. Então, dividido aí em revestimento e glandular. Até aí, tudo bem? Eita, neguinho entrando depois de 20 minutos. Douglas Prada. Rapaz, essa galera não sei não, velho. Vou liberar porque... Classificação das glândulas quanto à eliminação da secreção. Galera que entrou agora, vocês sabem que a aula começa às 2 horas, não 2h30, né? Hein, povo? Entrou agora. A aula é 2 horas, não é 2h30, viu? Professor, minha internet aqui tá horrível, velho. Eu mandei uma mensagem pra você no chat. Ah, beleza. Bom, glândulas contra a eliminação de secreção. Ela pode ser merócrinas, então elimina a secreção sem que as células percam parte do seu protoplasma, tá? Podendo estar produzindo secreções a qualquer momento. Então, eliminam somente o material contido no grânulo de secreção. Então, glândulas salivares, lacrimal, lágrima, né? E sudoríparas, por exemplo. Apócrinas, as células perdem parte de seu protoplasma junto com o produto da secreção. Quando você fala protoplasma, é tipo o seu citoplasma, tá? Tendo de se recompor antes de produzir as secreções novamente, as glândulas mamárias. E holócrinas, todo o conteúdo celular é eliminado, pois os grânulos de secreção ocupam todo o citoplasma. Exemplo, glândula sebácea, tá? Que é tipo uma gordura que vai lubrificar os pelos. Então, em alguns casos aí, a produção, principalmente na adolescência, ela é muito alta de glândula sebácea. Por isso a incidência de acne, né? De cravos, enfim. Porque entope devido à poeira e tal. Certo? E aí partiremos agora para o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo é o maior grupo de tecidos que nós temos. Então ele exerce aí uma infinidade de funções, tá? Então, a origem na mesoderme, nós vimos que o tecido epitelial ele é formado na ectoderme, na meso e na endo, né? Vai depender. No caso do tecido conjuntivo, é só na mesoderme. Grande quantidade de substância intercelular, já é uma diferença, tá? Grande número de tipos de células, várias células, desempenham funções bem diversificadas. Substância intercelular formada por substância amorfa, composição variada, fibras elásticas, colágenas e reticulares. Então, aí é a composição do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo frouxo. Substância intercelular, muita substância amorfa, ácido hialurônico, poucas fibras, com predomínio de colágenos e fibras elásticas. Colágeno, nós vimos lá em proteína, que é uma proteína que vai sustentar os tecidos, tá? Células típicas, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos e leucócitos. Ou seja, são células de defesa. E, todas elas são células de defesa, tá? Localização entre as células do músculo, envolvendo vasos sanguíneos, na pele, mucosas e glândulas. Então, como são tecidos aqui, ou são células específicas de defesa, praticamente a gente vai encontrar em todos os locais, né? Principalmente locais onde se tem muita infecção, mais fácil de ter infecção. Funções do tecido frouxo: suporte, preenchimento, cicatrização, nutrição e proteção. Tá? Então, todas essas características aqui, ela é relativa ao tecido conjuntivo frouxo. Tá? Então, aqui a gente vê alguns tipos celulares, né? Fibroblastos, produzem as fibras de colágeno, proteína para dar sustentação. Tá? Adipócito armazena gordura, a gente vai ver daqui a pouco. Macrófagos são capazes de emitir pseudópodos e fagocitar bactérias. Então, se ela fagocita bactérias, quer dizer que ela vai eliminar, vai se alimentar de bactérias, tá? Os leucócitos é um grupo de células sanguíneas, né? Fazem a defesa do organismo em caso de inflamações. Plasmócitos são células produtoras de anticorpos. Lembrando que anticorpos também são proteínas, tá? Então, aqui fica em todas as partes do organismo. E só para finalizar aqui, tecido conjuntivo denso. Substância intercelular, pouca substância amorfa, muitas fibras,
com predomínio de colágeno, né? Classificação, modelado, que vai formar os tendões, e denso não modelado, cápsula de órgãos como o fígado e os rins, certo? Então, gente, vou finalizar por aí.